Gostaria de agradecer aos membros da academia por homenagearem a mim e aos meus colegas indicados. Isso significa muito para mim, já que vem de um papel dirigido pelo meu pai. Anjelica Huston era admirada como um símbolo de força e elegância. Não quero ser um exemplo para ninguém que sabe ainda não tenha certeza de si mesmo. O que se escondia por trás daquela imagem era algo completamente diferente. Um pai que a controlava com uma mão e a destruía com a outra. Uma carreira construída em uma indústria que lhe dizia que ela não era bonita o suficiente, nem amável o suficiente para merecer o lugar onde estava. Um diagnóstico que silenciosamente pôs fim ao seu sonho de ser mãe. E numa noite de 1986, na noite mais importante de sua carreira, Oprah Winfrey fez algo tão deliberado e tão frio que Anjelica saiu daquela festa e nunca mais falou sobre o assunto publicamente por quase 40 anos. Aos 74 anos, ela se sentou e finalmente revelou tudo o que nunca deveria ter dito. A infância solitária. Muito antes de Anjelica se abrir àquele encontro amargo com Oprah na noite do Oscar, reabriu feridas de sua infância que ela passou a vida inteira tentando enterrar. Anjelica nasceu em Santa Mônica, em 8 de julho de 1951, em uma casa onde seu pai, John Huston, passava a maior parte do ano fora. Sets de filmagem em locações distantes e longas gravações eram prioridade. E ela cresceu vendo-o ir e vir sem muitas explicações. Quando tinha 7 anos, ele a levou a uma de suas estreias de cinema. Assim que chegaram os assistentes, o cercaram puxando-o em direção à entrada e alinhando os fotógrafos. Ele se inclinou e disse a ela que voltaria em alguns minutos e que ela deveria ficar onde estava. Algo em seus olhos a fez parar. Parecia descuidado, como se ele já estivesse pensando em tudo menos nela. Ela segurou a mão dele antes que ele se afastasse e perguntou se teria que esperar muito. Ele disse que não e puxou a mão de volta sem olhar para ela novamente. Então desapareceu na multidão. Minutos se passaram e depois mais. Ela permaneceu parada no mesmo lugar porque ele havia dito para ela não se mexer. As pessoas passavam correndo sem notá-la. O barulho da multidão aumentava e o corredor esvaziava e enchia novamente várias vezes, mas ele ainda não havia retornado. Ela esperou quase 3 horas até que ele finalmente voltasse. Ele não perguntou se ela estava com medo ou com frio. Ele não perguntou se ela estava bem. Ele simplesmente disse que era hora de entrar. Honestamente. Pareceu uma lição cruel sobre o pouco espaço que lhe era permitido ocupar. Às 11 horas, algo ainda mais devastador aconteceu. Ela passou em frente ao escritório do pai e o ouviu conversando com um produtor. Ela parou apenas porque ouviu seu nome. Ele disse que ela era muito frágil para esse ramo. Não com preocupação ou apreensão, mas com um tom que sugeria que ele já havia decidido que ela nunca seria suficiente. Ela se afastou antes do fim da conversa, fingindo que não tinha ouvido nada. Mas as palavras ficaram na sua cabeça. O mesmo padrão ressurgiu no momento em que Oprah se virou sem dizer uma palavra. Aquilo atingiu em cheio a parte da sua vida onde ser ignorada se tornara uma experiência normal, mesmo quando ela era apenas uma criança. Anjelica Huston passou a infância se dividindo entre a propriedade da família em Santa Mônica e longos períodos na Irlanda, onde morava com a mãe Enrica Soma quando seus pais estavam separados. A Irlanda deveria ter sido um refúgio, mas não foi. Sua mãe se importava muito com ela, mas carregava seus próprios problemas pessoais. E seu pai permanecia praticamente ausente devido às filmagens ao redor do mundo. A instabilidade do relacionamento deixou grandes lacunas na vida de Anjelica. Os funcionários se tornaram as pessoas que a vestiam, alimentavam e cuidavam dela com mais frequência do que qualquer um dos pais jamais fez. A escola não lhe ofereceu uma saída. Na Irlanda, ela ingressou em um internato rigoroso, onde rapidamente se tornou uma estranha. Ela era mais alta que as outras meninas, mais magra que a maioria, e tinha uma postura séria que a tornava um alvo fácil. As meninas faziam comentários sobre sua aparência. Os professores a tratavam como se ela fosse mais velha. Alguns a chamavam de intimidadora, uma palavra que ela nem entendia na época. Ela se isolava em lugares tranquilos. Muitas vezes sentando-se sozinha em vez de arriscar outra interação hostil. Seu pai a visitava raramente, mas quando vinha sua presença criava mais pressão do que conforto. Ele convidava diretores e atores para jantar sempre que estava em casa e ela se sentava à mesa tentando se misturar à multidão.
Certa vez, durante um jantar com seus colegas, ele a apresentou como desajeitada, mas honesta, e a mesa riu de um jeito que apertou o peito dela. Em outra ocasião, comparou-a desfavoravelmente a atrizes que ele havia escalado, dizendo que elas sabiam como cativar uma plateia, uma habilidade que, segundo ele, ela não possuía de forma alguma. Os elogios vinham apenas quando ela permanecia em silêncio ou se comportava exatamente como ele esperava. Qualquer coisa além disso era vista como um fardo, qualquer coisa a menos como uma falha. Então chegou o momento que lhe mostrou exatamente o quanto de controle ele pretendia manter. Correu a notícia na escola de que estavam fazendo testes para uma nova adaptação cinematográfica de Romeu e Julieta e que procuravam sua Julieta entre os alunos. Era a primeira vez que Angélica queria algo para si sem pedir permissão a ninguém. Ela não contou a ele. Não precisava. Ele descobriu mesmo assim. Não a chamou de lado delicadamente. Chegou até ela com rispidez, voz alterada, dedo apontado, dizendo que ela não tinha o direito de fazer teste para nada sem a aprovação dele. Se ela fosse agir, seria sob a direção dele e de mais ninguém. Ponto final. Ela ficou ali parada e aceitou. Sem Julieta, sem audição, sem escolha. Apenas a voz dele preenchendo a sala e ela parada perfeitamente imóvel, esperando que terminasse. Ele não havia apenas fechado uma porta, ele havia deixado claro que nenhuma das portas em sua vida lhe pertencia. Todas pertenciam a ele. Aos 14 anos, o estresse de viver sob essa pressão constante começou a se manifestar. Ela começou a fumar porque isso lhe dava um momento para respirar sem que ninguém lhe dissesse que ela era quieta demais, tensa demais ou emotiva demais. Aos 17, as rachaduras em sua vida se alargaram. Tarde da noite, um amigo da família bateu em sua porta no escuro. Ela acordou confusa, ainda meio adormecida, e no momento em que viu a expressão em seu rosto, algo em seu estômago revirou antes mesmo que ele abrisse a boca. Sua mãe, Henrica Soma, havia partido. Um acidente de carro na França. Ela tinha apenas 39 anos. Não havia mais ninguém para ir. Então Angélica foi quem entrou naquele hospital. Seguiu um estranho por um corredor e ficou em uma sala fria, identificando o corpo de sua mãe. Ela estava completamente sozinha naquele momento. Seu pai voltou das filmagens poucos dias depois, fez os preparativos, compareceu às reuniões necessárias e voltou direto ao trabalho. Ninguém sugeriu terapia para lidar com o luto. Ninguém perguntou do que ela precisava. Ela aprendeu que a dor era algo que teria que carregar sozinha. Durante esses mesmos anos, Oprah Winfrey crescia na zona rural do Mississippi e enfrentava dificuldades que deixaram marcas profundas em sua vida. Ela morava em uma pequena casa na propriedade de sua avó, sem encanamento interno, e começava cada dia carregando pesados baldes de água do poço antes mesmo de tomar café da manhã. Sua avó a obrigava a ler versículos da Bíblia em voz alta todos os dias e corrigia sua fala até que ela pronunciasse cada palavra corretamente. O dinheiro era tão escasso que Oprah frequentemente usava vestidos feitos de sacos de batata e as crianças na escola riam dela por isso. Ela também sofreu abusos e mudanças constantes entre lares instáveis, mas sempre com sua avó. Regras rígidas lhe proporcionavam uma sensação de ordem que ela não encontrava em nenhum outro lugar. Na escola, os professores notaram que ela tinha uma voz forte quando se levantava para falar e a incentivaram a participar de concursos de oratória locais. Aos 17 anos, ela venceu o concurso Miss Black Tennessee. Os aplausos que ouviu naquela noite foram diferentes de tudo que ela já havia experimentado. Foi a primeira vez que sentiu o mundo reagir com orgulho em vez de pena ou desprezo. Isso não apagou a dor que carregava, mas lhe deu um vislumbre do futuro que poderia alcançar se continuasse lutando contra a vida que havia sobrevivido até então. Isso criou um contraste gritante. Oprah recebia afirmação por meio de sua performance e força. Angélica recebia distanciamento independentemente de quão bem se comportasse ou o quanto se esforçasse. Essas diferenças moldaram a maneira como cada uma delas entrou na vida adulta. Ambas aprenderam a sobreviver a pressões esmagadoras, mas as lições não foram as mesmas. Oprah aprendeu a dominar ambientes. Angélica aprendeu a se encolher dentro deles. E essa diferença importaria mais tarde de maneiras que nenhum dos dois poderia ter previsto. Exploração, humilhação, quase colapso.
Anjelica Huston chegou a Hollywood na década de 1970 com uma esperança que mal expressava, mas a indústria a rejeitou duramente desde o momento em que ela entrou em cena. Seu primeiro papel importante foi em 1970 no filme A Walk with Love and Death, um passeio com o amor e a morte. Ela era jovem nervosa e estava tentando se firmar. Pensarei em você durante sua jornada. Talvez eu deva fazer uma oração pela sua segurança. Sua estreia já havia sido massacrada pela crítica, mas nada a preparou para o que viria a seguir. Então veio a audição que destruiu o que restava de sua confiança. Ela entrou na sala para ler o texto de O Último Magnata, dirigido por Elia Kazan, um dos diretores mais poderosos da história de Hollywood. Ela havia se preparado. Estava pronta. Kazan olhou para ela. Deixou um silêncio pairar na sala, tempo suficiente para deixá-la desconfortável, e então lhe disse sem rodeios que ela não tinha a beleza necessária para o papel. Ele disse isso como quem constata um fato sobre o tempo. Então, como se lhe oferecesse algo generoso, indicou-lhe um papel menor em segundo plano, um prêmio de consolação envolto em uma crueldade casual. Ela aceitou. Ficou parada naquela sala. Assentiu com a cabeça e aceitou. Porque o que mais se pode fazer quando uma lenda olha para o seu rosto e diz que não é o suficiente? Naquela noite ela voltou para casa e ficou sentada no escuro por um longo tempo. Não chorava, apenas sentava, absorvendo a sensação de ter o mundo confirmando exatamente aquilo em que seu pai a fez acreditar durante toda a sua infância. Sua vida pessoal não oferecia nenhum alívio. Em meados da década de 1970, começou seu relacionamento com Jack Nicholson. Ela o amava profundamente, mas o relacionamento trazia consigo humilhações inevitáveis. Os casos extraconjugais de Nicholson nunca eram discretos. Paparazzi o flagravam saindo da casa de outras mulheres e os tabloides publicavam as fotos com manchetes sensacionalistas que a faziam sentir um nó no estômago. Então surgiu Ryan O'Neal. Ela o conheceu durante um período em que seu relacionamento com Nicholson estava se deteriorando. O'Neal era charmoso da maneira que pessoas perigosas costumam ser intenso, atencioso e completamente convincente. Mais tarde, ela o descreveu como se vivesse duas pessoas em um só corpo. Uma versão dele era afetuosa, até mesmo terna. A outra versão se tornava violenta por coisas tão insignificantes que não faziam sentido. Uma conversa que se estendia demais. Uma risada que vinha na hora errada, um olhar que ele interpretava como se significasse algo que não significava. O abuso não começou aos poucos. A situação se insinuou quase imediatamente sob a superfície do seu charme e então, numa noite, irrompeu completamente. Estavam numa festa quando ela se afastou para conversar com alguém que conhecia de um filme anterior. Ela não demorou muito. Mas quando O'Neal a encontrou num pequeno grupo rindo de algo que alguém tinha acabado de dizer, ele perdeu a cabeça. Atravessou a sala. Agarrou-a pelo braço com tanta força que silenciou as pessoas ao redor e a puxou para longe do grupo sem dizer uma palavra. No instante em que estavam fora do alcance da voz de ninguém, ele lhe deu um tapa no rosto com tanta força que sua visão ficou turva e seus ouvidos zumbiram. Ela não gritou. Ela correu. Encontrou um banheiro no andar de cima, empurrou a porta e encostou-se nela com as pernas tremendo. Ele a seguiu. Primeiro bateu, depois bateu mais forte. E então começou a socar com os dois punhos até que a moldura se estilhaçou e a porta se abriu. Ele a agarrou pelos ombros, a empurrou contra a parede e gritou em seu rosto sobre desrespeito e humilhação, enquanto ela permanecia completamente imóvel, com medo de que qualquer movimento piorasse a situação. Quando finalmente parou, saiu como se nada tivesse acontecido. Ela ficou sozinha naquele banheiro sem chorar, sem se mexer, apenas parada ali, com a parede fria contra as costas, tentando entender como tinha chegado àquela situação. Quando finalmente acabou e ela estava de volta a Los Angeles, não ligou para um advogado, um amigo ou um terapeuta. Ligou para sua meia-irmã Alegra, que tinha 13 anos na época, uma criança. E aquela menina de 13 anos disse a única coisa que nenhum adulto em sua vida havia conseguido dizer: vá embora. E foi o que ela fez. Enquanto Angélica lutava contra a rejeição e a violência, Oprah Winfrey ascendia rapidamente. Entre 1976 e 1984,
Oprah deixou de ser âncora de notícias em Baltimore para apresentar o programa AM Chicago. Em poucos meses, sua audiência disparou. Em 1984, ela já era o programa diurno mais ouvido em Chicago. Os telespectadores se identificavam com seu carisma, seu humor e a maneira como ela fazia com que cada pessoa entrevistada se sentisse acolhida. Ela oferecia conforto através da tela, algo que os críticos frequentemente diziam que faltava a Angélica. Em particular, a comparação a afetou. Ela assistia às entrevistas de Oprah até tarde da noite, estudando a naturalidade em sua voz e a confiança em seu olhar. Admirava a força emocional que Oprah demonstrava com tanta naturalidade. Em momentos de silêncio, desejava possuir ao menos um pouco daquela confiança. Isso a fazia questionar o que lhe faltava e por que Hollywood parecia determinada a excluí-la. A pressão aumentou até que seu corpo reagiu. Ela começou a ter ataques de pânico antes das audições, às vezes tão intensos que lhe faltava o ar. 2 vezes. Disse a amigos próximos que desistiria da carreira de atriz para sempre. Houve semanas em que não saiu de casa. Mantinha as cortinas fechadas e deixava os dias passarem sem falar com ninguém. Quando os amigos a procuravam, encontravam uma mulher tentando se manter inteira com pedaços frágeis que se despedaçavam constantemente. Mas o que aconteceu a seguir destruiria o pouco que restava de seu espírito. Em 1982, na Mulholland Drive, ela estava no banco do passageiro sem cinto de segurança, quando o carro invadiu a faixa contrária e colidiu frontalmente com um veículo que vinha na direção oposta. A força do impacto a jogou para a frente instantaneamente. Seu rosto bateu no para-brisa com impacto suficiente para fraturar seu nariz, lacerar a pele da maçã do rosto e injetar estilhaços de vidro no tecido abaixo do olho. Ela acordou no Cedar Sinai com o rosto envolto em gaze e os 2 olhos inchados quase fechados. Os cirurgiões passaram horas reconstruindo a estrutura óssea ao redor de sua bochecha e nariz, removendo fragmentos de vidro e suturando as lacerações de dentro para fora. Ela permaneceu no hospital por quase 2 semanas. Visitantes entravam e saíam, mas ela se lembrava muito pouco do que diziam. O que ela lembrava era de estar deitada completamente imóvel no escuro, porque qualquer movimento repuxava os pontos encarando as placas do teto e sentindo algo a envolver. Algo que não era exatamente tristeza nem exatamente alívio. Era clareza crua, indesejada e impossível de afastar. A humilhação, a rejeição, a exaustão emocional e o acidente deixaram marcas que ela carregava para todos os cômodos em que entrava. Então veio o filme que mudou tudo e a noite que a marcaria mais profundamente do que qualquer rejeição jamais havia feito. O vento que deveria ter curado tudo. Quando Angélica Houston aceitou estrelar A Honra do Poderoso Prizzi, interpretando Maerose Prizzi. Uma mulher perspicaz e calculista presa no meio de uma violenta luta de poder familiar, ela sabia que a experiência a testaria, mas não esperava a tensão emocional que adviria de trabalhar sob a direção de seu próprio pai, John Huston. O filme foi rodado em Nova York em 1984 e, desde a primeira semana no set, a tensão entre pai e filha era evidente para todos. Os membros da equipe notaram como a postura dela mudava sempre que ele passava. Ela endireitava as costas, controlava a voz e se preparava para as críticas que presumia que viriam. Seu pai a dirigia com uma intensidade que assustava a equipe. Ele não suavizava o tom, mesmo quando toda a equipe se calava de desconforto. Mais de uma vez, ele a corrigiu na frente de todos, dizendo-lhe para começar de novo, como se ela fosse uma atriz iniciante em vez de sua própria filha. Um membro da equipe disse mais tarde: ele a tratava com mais dureza do que qualquer outra pessoa. Não era profissional, era pessoal. Todos os dias ela voltava ao set na esperança de que ele a olhasse com aprovação, mesmo que por um segundo. Na maioria dos dias isso não acontecia. Apesar da tensão emocional, as filmagens terminaram. E quando A Honra do Poderoso Prizzi estreou no verão de 1985, tudo mudou ao seu redor quase da noite para o dia. Os críticos elogiaram sua atuação, chamando-a de brilho gélido e uma revelação que comprova sua profundidade. Críticos que a haviam ignorado por anos agora escreviam colunas inteiras sobre sua presença e talento.
Pela primeira vez em sua carreira, seu pai a elogiou publicamente. Ele disse à imprensa que ela havia entregado uma atuação focada e inteligente, e embora ele tenha dito as palavras calmamente, elas a atingiram com uma força inexplicável. Ela buscava essa aprovação desde a infância. Ao ouvir isso, ela sentiu uma mistura de alívio e inquietação. Enquanto Angélica se adaptava a essa mudança repentina, Oprah Winfrey filmava A Cor Púrpura sob a direção de Steven Spielberg. Ela interpretou Sofia, uma mulher forte e franca que se recusava a se curvar a qualquer pessoa. O papel exigia força emocional e vulnerabilidade pessoal, e levou Oprah a um território que ela nunca havia explorado diante das câmeras. Ela lutou contra o excesso de peso durante a produção e sentiu pressão de todos os lados de Hollywood, das expectativas ligadas à personagem e do seu próprio medo de fracassar em seu primeiro grande filme. As filmagens foram longas, desgastantes e emocionalmente intensas. Mas o elenco criou laços fortes e a atuação de Oprah começou a despertar simpatia e admiração em toda a indústria. Ela estava se tornando uma figura nacional, alguém por quem as pessoas torciam. No final de 1985, os caminhos de ambas as mulheres estavam traçados. A inesperada ascensão de Angélica ao estrelato crítico e a estreia amplamente elogiada de Oprah as colocaram em rota de colisão. Os nomes delas apareceram lado a lado nas primeiras previsões para os prêmios desses filmes. Observadores consideravam a disputa de melhor atriz coadjuvante uma das categorias mais importantes do Oscar daquela temporada. Em 24 de março de 1986, no Dorothy Chandler Pavilion, o apresentador abriu o envelope com o prêmio de melhor atriz coadjuvante. O salão ficou em silêncio. Então o nome dela cortou o silêncio: Anjelica Huston. Ela acabara de vencer Oprah. Angélica não parou para os fotógrafos. Não fez uma pausa para a imprensa. Não se virou para as câmeras como se espera de uma vencedora. Ela correu direto para o pai, o homem que a havia dirigido com fria precisão e a corrigido na frente da equipe, sem hesitar, o homem que a havia impedido em sua primeira audição, que a comparara desfavoravelmente a outras atrizes. Aquele homem estava ali com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela o abraçou com força e se agarrou a ele. Nenhuma palavra era suficiente para descrever o que aquele momento continha. Décadas de distância de espera para que ele a olhasse daquele jeito desmoronaram em um único abraço no meio de uma sala cheia de pessoas que não faziam ideia do que estavam presenciando. Ela havia ganhado um Oscar, mas o que ela realmente guardava naquele momento não tinha nada a ver com a estatueta em suas mãos. Anjelica Huston por A Honra do Poderoso Prizzi. Nossa, estou em choque. Muito obrigada. Era a expressão no rosto dele, aquela que ela esperava desde os 7 anos de idade, quando estava sozinha em um corredor na estreia de um filme, vendo-o desaparecer na multidão. Então ela entrou na festa pós-Oscar e a noite se transformou em algo completamente diferente. A noite do Oscar. O Beverly Hilton, onde a festa aconteceu, estava barulhento, iluminado e cheio de gente. Angélica entrou ainda sentindo o calor do abraço do pai, com o Oscar nas 2 mãos. E por um instante se permitiu senti-lo. A vitória, a validação, os anos de perseverança finalmente se concretizando. Essa sensação durou menos de 1 hora. No jantar de premiação, Angélica foi colocada em uma mesa central com Nicholson, os produtores e alguns membros do elenco de A Honra do Poderoso Prizzi. À sua direita, atores a parabenizaram calorosamente, enquanto à sua esquerda, pessoas lhe ofereciam sorrisos rápidos, mas evitavam conversar. Do outro lado do salão, ela viu rostos familiares a observando. Alguns pareciam satisfeitos, outros decepcionados. Ela entendia que a atenção podia mudar rapidamente em Hollywood, mas a mudança de energia foi mais brusca do que o normal. Parecia que sua vitória havia incomodado as pessoas que esperavam um resultado diferente. Oprah Winfrey estava sentada a algumas mesas de distância perto de Steven Spielberg, Quincy Jones e a equipe de A Cor Púrpura. A distância entre as duas não era grande, mas a divisão invisível entre seus grupos era palpável. A área reservada a Oprah estava lotada de convidados que se empurravam para cumprimentá-la, apertando mãos, tirando fotos, rindo e falando ao mesmo tempo. À mesa de Angélica, o ambiente era mais tranquilo, a conversa mais suave e controlada.
Conforme o jantar prosseguia, Jack Nicholson observava atentamente o salão. Seu instinto protetor aflorava sempre que alguém se dirigia a Angélica num tom que parecia desdenhoso. E houve vários momentos em que ele se inclinou para a frente para interromper o comentário de alguém ou desviar a atenção dela. Em certo momento ele resmungou baixinho, irritado com a forma como alguns convidados a estavam tratando agora que o prêmio havia sido decidido. 2 vezes durante a noite, Angélica tentou abrir caminho pela sala para cumprimentar pessoas com quem havia trabalhado ou que respeitava. A multidão se movia ao seu redor, bloqueando seu caminho ou puxando outras pessoas para conversas rápidas. A cada passo que dava em direção ao lado do salão onde Oprah estava, o grupo ao redor daquela mesa se fechava. Os assessores entravam e saíam, formando uma barreira humana enquanto guiavam os convidados. Era impossível dizer se a estratégia era intencional ou não, mas criava uma barreira intransponível. Em um dado momento, sufocada pelo barulho e pela pressão no peito, ela se afastou do salão e entrou em um banheiro perto do corredor dos fundos. O cômodo estava vazio, iluminado por uma luz branca e intensa. Ela colocou o Oscar delicadamente sobre o balcão e ficou olhando para o seu reflexo. Suas mãos tremiam. Por vários minutos ela tentou acalmar a respiração. Não estava triste, não estava com raiva. Estava simplesmente exausta pelo esforço que fizera para se manter firme em uma sala cheia de pessoas que pareciam determinadas a fazê-la sentir-se insegura quanto ao seu próprio sucesso. Pegou o Oscar, olhou para ele por um longo momento e saiu. Ela havia merecido aquilo. Ninguém naquele salão de baile poderia tirar isso dela, mas a noite ainda não havia terminado. A viagem de carro para casa foi quase completamente silenciosa. Jack acendeu um cigarro e dirigiu sem ligar o rádio. Angélica segurava o Oscar no colo e observava as luzes da cidade passarem pela janela. Sentia-se orgulhosa e, ao mesmo tempo, estranhamente sozinha. Algo havia mudado. E ela pressentia que aquela noite não se apagaria facilmente de sua memória. Na manhã seguinte, os jornais celebraram sua vitória, mas a maioria das manchetes se concentrou no futuro de Oprah, em sua performance e na direção de sua crescente carreira. Fotos mostravam Oprah rindo com Spielberg na festa pós-premiação, cercada por pessoas que a tratavam como se já fosse um ícone. A imagem de Angélica apareceu menor, relegada às colunas laterais. A mulher que acabara de ganhar o Oscar de melhor atriz coadjuvante era uma nota de rodapé em sua própria vitória. A parte mais cruel, o incidente chocante em que Oprah pareceu ignorar Angélica, aconteceu no final da noite, em um momento sobre o qual ela só falaria décadas depois, mas a dor não desapareceu. Ela a acompanhou nos anos seguintes, moldando a forma como confiava nos outros, como se via e como entendia o poder. Décadas de silêncio enquanto Oprah construía um império. Os anos após o Oscar seguiram em frente, mas algo dentro de Anjelica Huston não mudou. Ela continuou trabalhando, aceitando papéis que demonstravam sua versatilidade e domínio. Ela estrelou Convenção das Bruxas como a Grande Bruxa e mais tarde tornou-se novamente um nome conhecido do público com A Família Addams e sua sequência. O sucesso era real e o trabalho constante, mas ela descreveu aqueles anos como vividos atrás de um vidro, uma sensação que nunca desapareceu completamente após a noite em que ganhou seu Oscar. Ela se tornou mais reservada em entrevistas e parou de frequentar a maioria dos eventos da indústria, a menos que fosse necessário. No início da década de 1990, começou a fazer terapia tentando entender por que um momento que deveria ter sido um ponto de virada, em vez disso, deixou uma cicatriz que ela carregava para cada novo capítulo. Os amigos notaram que ela mantinha distância mesmo quando sua carreira estava em ascensão. Eles a convidavam para festas, inaugurações ou premiações, mas ela geralmente recusava. Preferia espaços tranquilos, companhia familiar e ambientes controlados onde não precisasse se preparar para ser ignorada ou descartada novamente. Então veio o diagnóstico, que chegou silenciosamente, mas a atingiu como um colapso. Os médicos confirmaram que ela tinha endometriose, uma condição que vinha prejudicando silenciosamente seu sistema reprodutivo há anos. Quando lhe disseram que era improvável que ela se tornasse mãe, ela ficou sentada na sala de exames por um longo tempo depois que eles saíram. Ela não chorou imediatamente.
Ela apenas ficou sentada lá, ruminando a palavra improvável em sua mente, tentando encontrar uma maneira de fazê-la significar algo diferente do que significava. Ela havia deixado a maternidade de lado durante os anos com Nicholson porque o relacionamento era muito instável para gerar um filho. Ela havia se convencido de que ainda havia tempo. Agora, um médico lhe dizia que não. Ela buscou tratamentos de fertilidade até meados da década de 1990. Comparecendo às consultas sozinha na esperança de que a cada vez algo fosse diferente. Nada mudou. Eventualmente ela parou de ir não porque tivesse se conformado com a situação, mas porque não conseguia mais absorver a decepção naquela mesma sala estéril mês após mês. Era uma dor que carregava em segredo, nunca discutida em entrevistas, nunca reconhecida publicamente. O mundo a via trabalhando, prosperando, colecionando papéis aclamados. Ninguém via o que ela carregava para casa. O que a estabilizava lenta e silenciosamente era Robert Graham. O escultor entrou em sua vida discretamente e o relacionamento deles se transformou em algo que ela nunca havia experimentado antes, calmo, constante e completamente natural. Casaram-se em 1992 e pela primeira vez ela parou de esperar pelo pior. Ele não desapareceu, não atraiu, simplesmente ficou. Por 15 anos. Ele foi o ponto fixo em uma vida que conhecera muito pouca tranquilidade. Em 2007, ele foi diagnosticado com uma doença vascular que progrediu mais rápido do que qualquer um esperava. Em 6 meses, ele faleceu. Ela estava ao lado dele quando tudo aconteceu. Ela segurou a mão dele enquanto a respiração dele diminuía e depois parava, e então ela ficou sentada na mesma cadeira por um longo tempo depois, porque não sabia para onde ir. Ela tinha 61 anos e finalmente havia encontrado o amor que lhe escapara por décadas e agora lhe pediam para viver sem ele. Ela nunca buscou outro relacionamento depois disso, não porque tivesse desistido do amor, mas porque o que ela tinha vivido com Robert não parecia algo que ela pudesse encontrar novamente. Ela escolheu manter intacto, não o substituindo. Durante esses mesmos anos, Oprah Winfrey ascendeu a um ritmo que poucos haviam visto. Em 1986. O The Oprah Winfrey Show entrou em distribuição nacional e mudou instantaneamente o panorama da televisão diurna. Em meados da década de 1990, ela era bilionária. Ela lançou a revista O The Oprah Magazine, fundou a OWW. N construiu escolas, financiou instituições de caridade e eventualmente tornou-se uma figura cujo apoio influenciou a política presidencial. A cada ano, seu alcance crescia. A cada ano, ela se tornava mais difícil de evitar. Angélica evitava assistir às entrevistas ou aparições de Oprah sempre que possível. Certa vez, admitiu em particular que era doloroso demais, não por ressentimento, mas porque vê-la a fazia lembrar daquela noite. A lembrança não se manifestava como raiva, manifestava-se como um aperto no peito. A mesma sensação que carregava desde a infância quando alguém a fazia se sentir inferior sem nunca levantar a voz. Com o passar das décadas, o contraste tornou-se inegável. Uma mulher criou um distanciamento emocional para sobreviver. Uma construiu uma marca emocional que tocou milhões. Suas vidas se distanciaram cada vez mais, mas um momento de silêncio entre elas permaneceu gravado na memória de Angélica. Aos 74 anos, ela finalmente quebrou o silêncio. As revelações de Angélica sobre Oprah Winfrey. Angélica finalmente falou sobre Oprah Winfrey durante um evento privado que, segundo fontes próximas, aconteceu no final do ano passado. Ela descreveu o Oscar como o momento decisivo de sua carreira. Disse que naquela noite finalmente se sentiu vista como ela mesma. O prêmio validou anos de resistência silenciosa e luta pessoal. Quando perguntada sobre como se sentiu ao ganhar o prêmio em vez de Oprah por seu papel em A Cor Púrpura, Angélica fez uma pausa e então falou com determinação serena. Ela escolheu a honestidade. Não acho que seja necessário fazer comparações, mas foi bom levar o prêmio para casa. Antes de continuar, ela finalmente abordou a parte daquela noite sobre a qual nunca havia falado publicamente, o momento em que percebeu que estava sendo ignorada. Ela explicou que, ao entrar na festa pós-premiação, sentiu-se orgulhosa, mas também exposta e insegura sobre como as pessoas reagiriam à sua vitória. Ela viu Oprah na sala,
cercada por pessoas comemorando sua apresentação. Angélica disse que esperava pelo menos um olhar ou um pequeno aceno de reconhecimento, mas quando sua presença foi ignorada sem uma palavra, algo dentro dela afundou. Ela disse que sentiu uma forte pressão no peito, daquelas que você sente quando sabe que foi deixada de lado de propósito. Foi rápido, disse ela. Foi silencioso. Mas eu senti completamente. Angélica então revelou o que aconteceu semanas depois, na festa de um amigo em Los Angeles. Ela explicou que abordou Oprah novamente com uma esperança cautelosa, pensando que o primeiro encontro poderia ter sido um mal-entendido. Eu disse a mim mesma que a sala estava lotada e a noite caótica, lembrou. Mas naquela segunda vez, ela me viu claramente. Ela riu com outra pessoa e se virou sem hesitar. E naquele momento, a verdade se impôs com força. O distanciamento foi intencional. Angélica admitiu que essa constatação a acompanhou por décadas. Eu me questionei por anos, confessou. Eu me perguntava se havia imaginado tudo ou exagerado na minha mente. Com o tempo, a clareza substituiu a dúvida. Mesmo enquanto Angélica falava sobre a dor, ela também falava de esperança. Disse que ainda acreditava em Oprah, que inspirou milhões. Acredito que a humildade e a compaixão que a tornaram querida no mundo, especialmente pelos pobres e oprimidos, ainda estão lá em algum lugar, disse ela. Não desapareceram. Podem estar escondidas por trás da riqueza e da fama, mas ainda estão dentro dela. Angélica terminou com palavras que fizeram a sala ficar em completo silêncio. Ainda admiro o que ela construiu. Ela trabalhou duro para chegar onde está hoje e eu sempre a respeitarei por isso. Ela carregou o peso daquela noite por quase 4 décadas. Dizer aquilo em voz alta não apagou a dor, mas finalmente deu um descanso a ela.